Eu quero trazer aqui uma fala de Lula durante a conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em que eles falaram sobre sindicatos. Vamos acompanhar. Todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, está enganado. Não há democracia sem sindicato forte, porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos. Bom, o presidente da República faz uma defesa dos sindicatos também numa conversa com autoridades do exterior. E, Gustavo Segré, esse é outro tema que está em alta aqui no Brasil por causa da volta da contribuição assistencial que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e também da possibilidade de outros impostos que possam surgir por parte dos sindicatos para fortalecer essas entidades. Você sabe que teve um sindicato em Sorocaba que colocou 12% e se a pessoa não quer ainda cobrou uma multinha. R$150. Maravilhoso. O sindicato dá um exemplo fantástico do que não se deve fazer. Ou você aceita 12% de desconto na sua folha de pagamento, você não quer, então você tem que pagar ali uma multinha de R$150. Absurdo. Mas estão dando poder para os sindicatos. Mas eu gostaria de voltar para essa questão da reunião de Biden com o presidente Lula em função dos direitos trabalhistas. Quando o governo se involucra em regulamentar qualquer mercado, atrapalha. Quando a gente tem, por exemplo, o caso do Uber, olha que simples seria a seguinte sugestão. Hoje tem o que se denomina microempresa individual. Poderia ser perfeitamente aplicada aos motoristas do Uber, em que talvez a empresa possa até pagar o DAS, que é mensal, que são aproximadamente R$60, não impactaria na colocação do que é pago para a pessoa, e todo mundo, inclusive o governo, estaria acompanhando o que essas pessoas vão fazendo. E isso permitiria, inclusive, que eles tenham uma formalidade nos seus ingressos, para o dia de manhã ter um empréstimo, conseguir comprar alguma coisa e manter um histórico. Mas aqui a situação é, vamos atrapalhar. Esse juiz que determinou 1 bilhão de multa, quando a gente vê... Tribunal Regional do Trabalho. Quantas pessoas são motoristas, eu não poderia pensar, peraí, tiro 1 bilhão dividido a quantidade de pessoas, daria R$1.700.000 para cada um, o que seria um absurdo. Mas não, 70%, se não estou mal lembrado, vai para o FAT, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, não vai para os motoristas que teoricamente foram danificados. Então, quando a justiça interfere, e aí acompanho a fala de Dávila, Estados Unidos é um dos países que menos regulamentação tem. O que prevalece para o trabalhador é a sua habilidade e o seu conhecimento. Não tem nenhum empresário que dispense um bom empregado, um bom funcionário, porque o sindicato vai dizer não pode demiti-lo. Não é assim. Dê ferramentas para que esse funcionário possa agregar valor e ele automaticamente estará com um salário maior e preservando o seu trabalho. Por quê? Porque ninguém vai demitir o trabalhador que é bom. Lembrando que aqui, no Brasil, os direitos trabalhistas foram incorporados pelo Getúlio Vargas, um decreto 5452, em 1943. Então, talvez o que seria bom seria melhorar essas questões, adaptando ao mercado que está vindo, mas não atrapalhando e regulamentando. Eu só quero fazer uma observação que a guia recolhida hoje pelo microempreendedor individual aqui no Brasil é de R$71. Está em R$71 hoje. Rapidamente, porque só uma pequena correção de 61 para 71, R$71. Fala, Dávila. Bom, de novo temos que voltar aos fatos para explicar as coisas. O que você achou da fala de Lula em defesa dos sindicatos aqui no país para o presidente americano? Então, ela é uma fala ideológica que não está alicerçada nos fatos. Os fatos são: todo o país onde há um trabalho excessivamente regulado, com sindicato forte, é onde nós temos as maiores taxas de desemprego. É só olhar a Europa. As maiores taxas de desemprego. E pior, os que mais sofrem com esse trabalho excessivamente regulado são os jovens. Taxa de desemprego entre jovens na Europa tem país que chega a 25%. 20% do jovem sai da universidade, não consegue nunca um emprego por causa do alto custo da formalização do trabalho. Ou seja, estamos impedindo os jovens a entrar no mercado de trabalho. Então, nós temos de fazer algo que é o oposto, é desregulamentar o mercado de trabalho, dar oportunidade. E aí uma coisa importante da fala que eu volto a ressaltar aqui, que nós precisamos realmente fazer, aumentar a capacitação técnica dos nossos trabalhadores. E aí tem um ponto fundamental, Evandro,
que é a questão do ensino médio. Nós precisamos aumentar os nossos cursos técnicos e profissionalizantes. Para vocês terem uma ideia, menos de 10% dos jovens que saem do ensino médio vão para curso técnico. Sabe qual que é a média na comunidade, na OCDE? 40%. Então, daí a importância de uma outra reforma que a gente discutiu aqui, e alguma hora nós vamos ter que voltar, que é a reforma do ensino médio, porque nós precisamos capacitar esses jovens para ingressar no mercado de trabalho. Então, infelizmente, os fatos falam exatamente, apontam exatamente a direção oposta do que o presidente disse nos Estados Unidos. Piperno, você acha que há uma oposição dos fatos em relação ao que diz o presidente da República? Os dois, Biden e Lula, é claro que eles fizeram análises superficiais sobre essa questão, eles tocaram em pontos importantes, mas é óbvio que num encontro bilateral e numa entrevista, enfim, lá num pronunciamento para a imprensa, ninguém vai ao fundo em uma questão tão complexa quanto essa. É óbvio que não dá para olhar, por exemplo, a uberização do trabalho, ou seja, essas novas atividades que surgiram de uma década para cá, como olhar que, por exemplo, Getúlio Vargas enxergou a questão laboral em 1943. As coisas mudaram e principalmente para essas novas profissões. Da mesma forma que, e muitos governos ainda não entenderam isso, a direita e a esquerda. Agora, é evidente também que você, quando abre mão, quando todos os sindicatos morrem, o trabalhador das atividades profissionais, lá na frente, ele passa a ter algum prejuízo. Lá nos Estados Unidos, ainda, ao contrário do que se diz por aí, ainda há. Aliás, tem uma série de sindicatos muito fortes. O da indústria automobilística que eu acabei de citar, assim como na Europa. Esse ano eu peguei greve de ferroviários lá que praticamente pararam na Inglaterra. Ou seja, nesse caso você concorda então com a fala do presidente Lula? Eu acho que esses sindicatos eles têm que se fortalecer, mas veja, aí é uma questão de mercado também. Eles têm que convencer o trabalhador de que eles são importantes. Não. Mas você acha que o governo federal caminha nesse caminho aqui no Brasil? Caminha nesse sentido aqui no Brasil de permitir que os sindicatos então se fortaleçam para que então os trabalhadores se interessem? Ou ele quer empurrar a goela abaixo do trabalhador que ele faça parte de um sindicato? Veja, quem tomou essa decisão de força e muito ruim foi o STF. Então, mas o ministro também do Trabalho já sinalizou uma possibilidade de imposto sindical. Trouxe esse assunto à tona, mesmo sabendo que ele não seria bem recebido no Congresso Nacional. Recuou, apareceu com uma proposta alternativa. Mas recuou depois de críticas. Sim, exatamente, mas acabou recuando. Só que depois disso, o STF vem com uma proposta que dá, por exemplo, margem para esse tipo de coisa que o Segré citou. Um sindicato que cobra 1% ao mês de salário do trabalhador. Eu vou muito na linha aqui, penso exatamente igual o Dávila, o Piperno. Quanto mais força para o sindicato, significa mais regulamentação, mais regras. E aí, muitas vezes, na cabeça do político e do burocrata, basta o desejo, como se a empresa não fosse reagir do outro lado. Então, vamos obrigar a dar um aumento aqui de salário para a Uber. Aliás, a Uber nem é dona dos carros. A Uber é simplesmente uma empresa que conecta consumidores com motoristas, pessoas que querem prestar o serviço como se fosse um táxi. Ela faz a conexão. Ela faz essa conexão. Aí vamos colocar uma série de multas, regulamentações, aumento. Aí a Uber fala, ok, o meu negócio fica inviável, não tem viabilidade econômica. O que eu faço? Eu me mando do país. Ou eu continuo no país, mas para manter a minha margem, porque não é uma questão de vontade da empresa, eu vou ter menos funcionários. Você discorda dele? E aí? Aí a gente vai ter desemprego, né? Era melhor aquelas pessoas trabalhando, Piperno, do que completamente desempregadas. O que houve aqui foi uma medida isolada que saiu da cabeça de um juiz. Ninguém disse aqui que concorda com isso. Eu até conversava antes de começar o programa. O governo está indo nessa linha, Piperno. Enfim, o juiz foi lá e multa. Pera lá, não é assim. Eu conversava com o Dávila, por exemplo, sobre o Buzzer. Que é também um aplicativo, um serviço que está realmente conectando um público crescente, porque o serviço é bom. Agora, se vai acabar com isso, claro que não. Foi, Dávila? É que no Brasil, além desse problema do trabalho altamente regulado, nós temos uma coisa que é, na verdade, monopólio do sindicato. Nós temos uma unicidade sindical. Só um sindicato que apresenta a categoria. Não tem sequer competição
Então, o que nós precisamos, pelo menos, é aumentar a competição sindical no Brasil. Porque aí, pelo menos, o trabalhador pode escolher e não vai ser, como o Segré acabou de dizer aqui, achacado por um determinado sindicato. Então, assim, precisa acabar com a unicidade sindical para ter mais competição. E a outra coisa, trabalho que sindicato funciona hoje é só algumas categorias muito formalizadas que estão em extinção. O Pipero citou aqui a indústria automobilística, é uma. Agora, tenta fazer um sindicato dos programadores de tecnologia. Sabe o que acontece? Todos vão embora do Brasil no dia seguinte. Então, assim, a gente não consegue ter essa mentalidade getulista de formalização de relações trabalhistas com as profissões modernas, que são justamente aquelas que estão crescendo e empregando. 4h31 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas seguimos. Quer arrematar, Gustavo Segré? Queria. Eu participei de negociações na Bahia com o sindicato das indústrias alimentícias. E devo reconhecer que o trabalho deles era muito bom, porque na época ele vinha representando a cada uma dos trabalhadores e mandava a sua proposta. A empresa, eu representava a empresa, apresentava a contraproposta e depois quem aceitava o que foi negociado era uma assembleia dos trabalhadores dessa empresa em particular. Então, era uma questão de tentar compor posições, mas não era de uma forma impositiva. Então, me parece que se desregulasse o mercado sindical e vários sindicatos poderiam ser abertos, isso aumentaria a concorrência dos próprios sindicatos e o empregado poderia escolher, dizendo, esse aqui me representa melhor, esse aqui não me representa, da mesma maneira que no setor privado nós temos todos os dias que conquistar a vontade daquele que nos escuta, até na audiência. Com certeza. Então, essa seria a melhor forma.